Então vamos começar o nosso podcast da RH Sem Mimimi. Eu tô aqui com as duas Rosas. Não foi de propósito, quer dizer, foi, mas não foi. Ana Rosa e a Nina Rosa, então bem-vindas ao nosso podcast. A ideia é hoje a gente conversar um pouquinho sobre transição de carreira, empreendedorismo, querendo ou não a gente vai falar de gestão, inovação e diversas competências que são importantes pra gente viver, sobreviver, crescer nesse mundo muito louco, né? Sim. E aí, pra quem não sabe, são minhas amigas. A Nina eu já conheço há 1000 anos, a Ana eu conheço há menos, conheci pela Nina. E É verdade. A Ana é nossa consultora de moda e assuntos aleatórios. Empreendedora e funcionária do Exército. Como é que chama? É funcionária do Exército que chama? Sim, eu sou profissional do Exército. Não sou de carreira, sou temporária. E essa transição está acontecendo desde 2019. Mas é carreira de farmaco, né? É isso, eu sou farmacêutica, tenho formação em farmácia, análises clínicas. Trabalho no Hospital do Exército, no laboratório de análises clínicas. Trabalho ainda meio período. Pela manhã ainda estou lá e o resto do meu tempo eu me dedico à consultoria de imagem. Tá, e como é que foi parar no Exército? Eu sempre busquei melhorar, assim, profissionalmente, né? E eu tinha uma professora minha da faculdade, que eu fiz faculdade, que quando eu vim embora para Florianópolis, que eu morava em Balneário Camboriú, eu vi que ela trabalhava no Exército como bioquímica, e eu entrei em contato com ela e perguntei como que faz para entrar no Exército. Daí ela, é bem legal e tal, tem que ter um currículo, participar de uma seleção, mas eu acho bem interessante você se inscrever. Só que naquela época, não sei, eu não dei assim muita atenção. E aí eu estava um pouco descontente com o meu emprego e tal, e aí eu falei, quem sabe, eu vou me inscrever para o Exército. E nisso, ela entrou em contato comigo, essa professora. Falou, Ana, lembra do Exército? Então, eu estou saindo, terminou meu tempo, são 8 anos. São 8 que dá pra Sim, ficar. e eu lembrei de você. Lembrei de você e de mais uma colega, a Bárbara. E eu achei que é legal você mandar teu currículo, vem aqui conhecer como é que funciona, eu te explico, e seria legal você participar do processo. Aí eu fui lá, conheci, ela me explicou como é que funcionava, eu me inscrevi, e tudo fluiu, assim. E a partir daquele momento que eu fui lá conversar com ela, eu coloquei na minha cabeça que eu ia dar certo. Eu já me imaginei trabalhando lá, fazendo lá, porque ia ser uma oportunidade muito boa, assim, pra minha carreira e pra minha vida, enfim. Trabalhar 6 horas, quem trabalha no CLT, uma carga horária de 8 horas, eu trabalhava no sábado pela manhã também, então era o must have você trabalhar meio período, dentro de quem é farmacêutico sabe. E tu trabalhava em farmácia antes? Não, eu trabalhava em laboratório. Em laboratório mesmo. Eu trabalhava no Santa Luzia. Então, foi assim, tudo fluiu, sabe? Então, e aí no meio disso, sempre teve aqueles sonhos da moda ou daquilo, mas aquilo ainda não estava bem presente. Então, a minha vida ainda precisou acontecer mais uma reviravolta para eu realmente ver o que era o que a vida me surpreendia, assim, eu fui surpreendida. Hoje eu trabalho com consultoria de imagem, mas é uma coisa que eu gostava, que eu levava como um hobby, né, gostar, acompanhar, e de repente, assim, até esse fim de semana que eu passei com as minhas amigas, e uma delas é a minha amiga de infância, da minha cidade, Campos Novos, e ela começou a se recordar de como eu, na nossa adolescência, eu já fazia o croquis de roupas, Que legal. desenhava umas roupas e levava pra costureira pra fazer, daí eu desenhava e fazia, e a costureira ficava louca comigo, eu disse, não tem como fazer isso, não, vai ter, sabe, inventava umas coisas, então, às vezes a gente não pensa que uma coisa surgiu do nada, e eu vejo que não surgiu do nada, eu não simplesmente decidi, eu vou ser consultora de imagem e estilo, vou trabalhar com isso. Eu quero trabalhar com isso não só porque eu amo, eu vejo que isso faz parte da minha essência, então sempre fez sentido para mim. Então acho que por isso também que eu abracei. Mas quando eu fiz o curso, não foi de imediato assim que eu decidi, vou fazer o curso de consultoria de imagem para trabalhar. Eu fui porque eu também senti a crise que todas nós passamos de mudança de estilo, principalmente quando eu ganhei meu filho, Miguel. Eu olhava para minhas roupas e não me identificava nada com aquele estilo. Eu precisava de roupas mais confortáveis, de roupas mais práticas, e eu
sempre tive um estilo que eu gostava de usar mais salto, roupas mais justas, né? Eu tinha mais esse estilo um pouco mais clássico, mas também gostava um pouco de usar salto. Então, eu senti necessidade de mudar. Então, quando eu fiz o curso também de consultoria de imagem, eu fiz para mim. Então, é por isso que eu falo que eu aplico nas minhas clientes aquilo que eu vivi. E eu vejo que quem vem até mim para fazer consultoria de imagem tem mais ou menos um perfil de uma história parecida com a minha. Então, assim, é muito incrível, assim, sabe? Cada cliente que aparece me ensina um pouco e eu acho que eu também posso contribuir com a minha história. Então, isso é muito gostoso, assim, muito gratificante. E daí tu ficou 8 anos lá no exército? 7 e pouco? Termina agora, ano que vem, fevereiro de 2023, acaba o meu contrato. E aí, consultoria de imagem, eu tô ainda vivendo agora esse impasse, mas acredito que vai dar tudo certo. Tô me preparando, esse ano tá sendo um ano bem desafiador, porque eu tô me preparando para fazer essa migração de forma definitiva, né? Então, tô com alguns desafios, mas eu acho não, eu sei que vai dar tudo certo. Porque já tá dando, né? Isso. Agora é só continuar. A gente tava falando um pouquinho ali fora antes sobre planejamento. Na verdade, a falta de planejamento que a gente teve quando a gente fez transição de carreira, né? Eu não fiz exatamente, mas a Nina acha que eu fiz, então depois a gente vai falar disso. Porque, na verdade, as coisas foram acontecendo e, na verdade, a gente pegou a oportunidade, agarrou e fez algo com ela, né? A gente não deixou passar, assim. Só que agora a universidade falou, não, teu negócio do exército vai terminar Isso. agora. E agora sim, querida, tu vai ter que se planejar. Exato. E aí vai ter que se planejar pra, de fato, viver bem do que tu escolheu mesmo, né? Isso, e eu sinto que me falta mais tempo para me dedicar também. Porque não é só... me exige, né? O exército me exige, tá lá, a presença, além de ficar lá, e tem outras obrigações que dentro de uma instituição do militar, a gente tem outras obrigações, né? Então, ele me exige isso. Além de ser mãe, né? Além de ser mãe, eu sou separada, então eu fico sozinha com o Miguel. O pai participa, claro, a gente tem guarda compartilhada, mas eu digo sozinha em relação quando eu tô com ele, enfim, aquela tempo que vai pra rotina. atenção. Então, também tenho esse tempo que eu tenho que ter com ele, então não é fácil. Então, esse tempo que às vezes que eu tô me dedicando ao exército, eu vou ter todo esse outro tempo para me dedicar ainda mais, porque eu sou cheia de ideias e às vezes eu tenho ideias e não consigo às vezes colocar em prática também, não, né? Falta tempo, às vezes falta aquele acreditar, então eu penso que esse ano é um ano de me organizar para colocar isso em prática e enfim, acho que é isso, assim. Aí, olha só, tá com cara de entrevista aqui, mas é que eu tô curiosa mesmo. Quando tu falou ali que deu uma reviravolta na tua vida, qual foi o gatilho pra tu escolher mesmo começar, de fato, a vender consultoria de imagem? O gatilho foi quando eu comecei a fazer o curso de consultoria de imagem e eu comecei a me redescobrir, porque eu estava vivendo uma crise de estilo, de identidade, e em meio a isso eu tive uma crise do meu casamento. O meu casamento terminou e eu escolhi que eu tinha que me escolher, porque eu só não fui para a carreira da moda e do estilo porque na época a minha mãe falou assim para mim: "Ai, minha filha, será que fazer moda, né? Eu sou do interior, de uma cidade pequena, Santa Catarina. Será que você vai conseguir sobreviver?" Tipo, sabe? A minha mãe querida, ela sempre teve esse negócio de você ter uma coisa fixa, que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que ser independente, porque a minha mãe também me criou sozinha, então ela colocou muito isso na minha cabeça. Então eu falei, então tá. Então eu não quis decepcionar minha mãe. Depois foi viver um casamento. Quando você casa, às vezes você acaba abrindo mão das tuas coisas, dos teus gostos, e acaba vivendo. Então, naquele momento que eu comecei a fazer consultoria de imagem, que começou a brotar em mim, e eu me enxergar, porque eu tava ali vivendo a maternidade, o primeiro ano com um filho pequeno. A gente fica imerso na maternidade e aí acontece uma ruptura, né, uma separação. Família é uma coisa que eu sempre quis para mim, assim, era o meu sonho ter minha família, e de repente aquilo acaba. E no meio disso eu precisava me enxergar, e aí a consultoria de imagem me fez eu me ver, eu me enxergar, saber que era possível digamos, inspirar outras mulheres a não se perderem, né? A gente é mãe, a gente é esposa, mas a gente tem que se colocar em primeiro lugar. Então, aquilo eu comecei a ver que eu poderia trabalhar com isso, que eu poderia ajudar outras mulheres
que estivessem passando pela mesma situação, passando por uma história parecida, enfim. E com o passar do tempo, fazendo cada vez mais, aquilo foi mais fazendo sentido. Então esse foi o start, foi eu olhar para minha história e ver o quanto a minha história poderia inspirar outras mulheres. O tal do autoconhecimento de Nossa, novo. eu ia Exato. falar isso, eu ia falar. A gente fala disso, além né? de Não muita tem terapia, como, gente, né? não tem como empreender e não se autoconhecer. Não Isso. tem, é quase, né, anda junto, anda E não dá muito pra ver junto. o que chega antes, né? Não dá pra ver o que chega antes. Às vezes vem junto, às vezes uma coisa Aham, atropela a outra. aham. E aí tu falando, eu É. tava me lembrando o tempo inteiro da minha história, porque quando eu fiz o processo contigo de coloração e... Não sei se considera aquilo consultoria de imagem. Lá, a gente fez com a consultoria de cores, De né? cores. E aí eu tava voltando de um retiro, que eu tinha ficado 21 dias lá em silêncio, imersa no meio do mato. E aí eu pensei assim, pô, tudo eu levo para autoconhecimento, né? Então eu acho que de repente agora vamos experimentar em outras coisas. E daí eu comecei a mudar a casa, comecei a mudar a cor da casa, comecei a reformar um monte de coisa na minha vida como um todo, assim. E fiz uma limpa no armário, tirei tanta coisa. Mesmo assim, ainda tenho tirado ao longo desses 2 anos e pouco, ainda não tá minha cara. E daí agora eu quis entrar num outro processo, que é aquele que a gente vai contratar, que a gente tá fazendo, né? Uhum. De, sei lá, redefinição de imagem, de... Isso, Não sei como é que é o nome. Isso, é uma consultoria de identidade profissional, né? Uma criação de uma nova identidade visual. Que é com base em tudo aquilo que a gente Isso. é, né? Porque eu sempre falo assim, não Sim. tem diferença do pessoal do profissional. Isso. Então, assim, eu sou a mesma pessoa, basicamente. Só que eu acho que dá pra dar uma caprichada em algumas coisas, né? Deixar uns elementos mais marcantes, assim. Exato. Tanto que você já fez toda uma transição, né? Você tá migrando para um minimalismo. Então, você sente a necessidade de, na tua imagem, você também refletir essas mudanças internas. Então, a gente só vai ajustar e lapidar isso. Sim, e é engraçado isso, porque a minha casa sempre foi um pouquinho mais over, assim, né? Em termos de cores e coisa arada, penduricalho e tal. Mas eu não, assim, eu sempre era mais... Verdade. Né? Aham. Tipo, eu sempre prefiro menos, assim, tudo. Mas eu acho que é um momento de convergência, talvez. Quando começa a alinhar, tipo os astros. Tô brincando, não. Mas quando começa a alinhar, porque tu já se desenvolveu, tu tem autoconhecimento em tantas áreas da tua vida, né? E, tipo, tanto profissional como pessoal, amizades, relacionamentos, família. Então, eu acho que chega uma hora que tu começa, isso aqui não faz tanto sentido, isso faz mais, né? E pelo que a Ana comenta, assim, desse processo de consultoria, ele é isso também, né? Sabe o que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber uma incoerência em algumas coisas. Aí eu pensei assim, nossa, eu tô desintoxicando de tanta coisa. E minha casa tá assim. Aí eu tentei deixar assim. E aí eu pensava assim, poxa, no trabalho eu me dedico tanto. E aí eu olhava assim a imagem que eu tava representando. Eu falei, não é essa imagem que eu tô quando as pessoas me conhecem falando, ou em reunião e tal. Aí eu olhava assim e pensava, eu acho que de fato eu tô me deixando de lado. Porque, pô, eu botava uma calça jeans, uma blusa, tá, às vezes até botava um salto. Mas aí eu, não vou botar cinto não, tô com preguiça. Não vou nem trocar de joia, tô com preguiça. Não vou nem, sabe? E aí ficava aquela coisa e eu me enganando que aquilo era supernatural. Então, em algum momento eu comecei supernatural me arrumando. Aí depois foi, não. Aí um dia uma amiga minha, que é cliente também, falou assim, aí quando eu fiz umas perguntas pra ela, né, que imagem tu acha que eu reflito? Dela, eu acho que é uma imagem assim, assim, assado. Mas um dia tu foi na minha empresa de t-shirt e calça jeans. Aí eu falei, cara... E ela reparou. E é amiga, e me conhecia como empresária, como amiga e tal. Aí eu pensei, poxa, então eu acho que eu preciso dar uma caprichada nesse lado pra ficar coerente com o que eu quero passar da empresa também, né? Profissionalmente. Quando a gente é empreendedor, a nossa figura como pessoa se mistura muito com a empresa e até o que a gente passa não só para os clientes, para a equipe, né? E eu acredito, a Ana vai concordar comigo, obviamente, mas que a tua imagem, seja o look, corte de cabelo, enfim, maquiagem, independente de se é over ou se é minimalista, se você tem, né, como reflete muito aquilo que a tua empresa é, que tu és, né, como pessoa. Então, faz total sentido tu ter essa reflexão e as pessoas falarem isso também, né? Na minha última reunião com a equipe ali, sexta-feira, eu falei pra elas o quanto a estética é importante pra mim e me incomoda. Mas com coisas simples, por exemplo, uma planilha de Excel. Cara, não me manda uma planilha de Excel zoada, sabe? Pelo amor de Deus, tem tanto recurso ali, rapidinho, arruma aquela bosta, me manda. Não, beleza, gente. Beleza em qualquer sentido, ela é maravilhosa, né? Aí a mesma coisa assim, tu chega lá no escritório, tá um negocinho sujo ou jogado e tal. Pô, não custa deixar um negócio arrumado pra que a gente entre e tenha uma melhor produtividade. Aí todo dia abre aquela planilha de um jeito feio. Aí tu olha assim, não dá nem ânimo, né? Não dá. E aí não vai dar produtividade, não vai dar um retorno, assim. E é isso que as mulheres que eu atendo, às vezes, elas entram nesse ciclo. Hoje eu não vou passar um batom. Eu não vou arrumar mais meu cabelo. Eu não vou colocar. E aí, a pandemia também agravou mais ainda.
aí uso da máscara, enfim. Uhum. Então, a mulher, às vezes, ela entra como ela tem muitas funções, ela é mãe, ela trabalha fora, aí ela tem, né, multifunções e às vezes ela vai se esquecendo, vai se deixando. Então, é isso que vai acontecendo. A gente não arruma mais o cabelo porque, dá trabalho. Não passa mais um creme, é porque eu não vou passar. Eu não vou usar, eu não uso acessórios. Às vezes tem umas mulheres que falam, eu não gosto, eu não uso. Meu Deus, assim, não usar. Tem tanta opção, né? Tem tanta opção, você não precisa, né? É dentro do seu estilo. Mas é um anel, é uma pulseira, é tanta coisa assim que você pode deixa à vista. É a mesma coisa fazer uma maquiagem diária, 5 minutos, aquele teu cuidado. Muda pra você. Muda. É você vou colocar uma roupa e se sentir, se olhar e falar, ai, que legal. Porque eu tenho certeza que quando você, não vou arrumar o cabelo, você olha no espelho e você pensa, meu, o que é isso? Mas segue a vida. E aí a vida vai seguindo, sabe? E não precisa chegar e ter um acontecimento bombástico pra cair a ficha e você ver, sabe? Eu acho que falta isso em nós, assim. A gente, às vezes, a mulher, ela entra num redemoinho. A maternidade é um dos principais, né? Eu falo porque eu vejo, assim, que foi o que aconteceu comigo. Às vezes, ela é uma névoa na vida da mulher. Claro, a gente pensa que se a gente não se dedicar 100%, 1000% àquele ser humaninho, né, que acabou de nascer, eu não tô falando que você não, né, parece assim, quando às vezes eu falo, tenho muito cuidado para não entender que você não tem que pensar em primeiro lugar no filho. A gente tem que pensar nos filhos, o primeiro ano é muito desafiador, mas a gente não pode se esquecer, sabe? Não pode, hoje eu não vou me arrumar. Tem a questão do tempo, que a gente não tem mais tanto tempo, mas existem artifícios que você pode adotar para que isso seja, a gente consiga contornar essas situações e você não se deixar de lado. Porque aí você se dedica ao filho, se dedica à vida, à casa, e aí de repente a vida, O tempo passou, né? O tempo passou e às vezes os filhos vão embora e aí você não sabe o que você gosta, você sabe? Então até manter as amizades, que nem nesse fim de semana tava também uma amiga minha que tem 2 filhos e até ela fez um post onde que era o Vale Amigas, né? O Vale Fim. Vale Trips, né? Que foi Vale Trips. Ela disse assim que isso devia ser colocar como existir sempre, né? Porque a gente precisa primeiro estar com a nossa jarra cheia. A gente precisa estar bem para cuidar do outro, para estar bem com o outro. Porque às vezes a gente pensa que isso não reflete, mas isso reflete. A gente não tá de bem com a gente, não tá se gostando, vai acontecer que a gente também não vai tratar bem o cliente, não vai falar bem até com o teu pai, com a tua mãe, com o teu filho, né? A gente fica irritada. Então... É uma questão preventiva, né? Olhar para isso antes e aí a cadeia toda se alinha, assim. No último podcast eu chamei a Gi, que é uma nutri também, e ela fala muito de produtividade cíclica, e ela tem filha também ficou bastante tempo com a criança sozinha, e ela sempre fala, me coloco em primeiro lugar antes de mais nada, porque daí eu vou poder dar o meu melhor pra ela, e eu vou estar bonita pra mim, pra ela, eu vou estar produtiva, eu vou estar bem, vou estar alto astral, e ela fala assim, um dia ela até abriu ali o Airbnb, daí ela falou assim, olha só, R$200 eu vi essa live dela. Esse final de semana num hotelzinho aqui no meio do mato. Quanto que é um antidepressivo? Então façam coisas antes pra tu se cuidar, pra ter mais motivação, pra ter mais felicidade e tal. E aí, quem sabe, não precisa usar outras alternativas. Mas é bem isso, porque assim, além de tudo isso, a gente tem picos de hormônio, picos de baixa. As mulheres, né? E a gente pira, então assim, vamos deixar pra pirar, pelo menos, quando a gente tiver, sei lá, com TPM, ou quando tiver... de fato, menstruada, mas não precisa ser todo mês, né, meio zoado. Então dá pra dar uma equilibrada, Mas aí, mais uma vez, entra o autoconhecimento, né? Tu saber que tu tem algumas ferramentas que tu pode usar e até comunicar, né? A equipe, comunicar, organizar a agenda pra isso, né? Já sei, essa semana vai ser uma semana difícil, pra que eu vou colocar, às vezes, uma reunião com um cliente que também já é um cliente um pouco mais difícil, né? E que não precisa, E que não precisaria, não é nada urgente. Então, saber, eu acho que usar bem essas ferramentas é o autoconhecimento também, né? O momento de usar. E quando a gente tá bem, a gente vai refletir mais segurança. E também não é só isso. Tem uma pesquisa bem antiga até, dizendo que mulheres bonitas, ou que se arrumam, né? Que tem uma pegada estética, assim, tem mais chances de fechar negócio do que outras. Então, eu ia falar, quando eu vou entrar em reunião com cliente, assim, e geralmente é reunião online, eu faço questão de sair de casa já bem, me sentindo bem, independente da roupa em si ou da make. Às vezes nem é uma super roupa, nem super make, mas eu tô me sentindo confiante, eu me olho, ok, hoje eu vou fechar com esse cliente.
já sair de casa mentalizando, né? Mas se tu tá autoconfiante, se sentindo bem, a chance daquilo dar certo, porque ele vai trazer uma objeção, daí tu contorna, porque tu tá bem, tá tudo certo, tá tudo leve, tudo flui. É um pouco diferente, né? Quando tu já se olha no espelho, tu já não se gosta, tu já sai com uma roupa que não é bem aquilo, e aí daí parece que o dia já começa todo embolado, né? Então, é difícil isso também, né? Não, e a Achar autoconfiança é muito fundamental, Muito, assim, porque além de ter autoconfiança para aquela pessoa ali que tá na reunião, tu tem que demonstrar pro resto da equipe inteira que tá ali te olhando como exemplo, né? Se tu fizer uma reunião meia boca, eles vão falar, tá, essa é minha gestora, essa é minha líder. E aí é um negócio... mas a gente não é perfeito também. Isso é empreendedorismo. Isso é empreendedorismo. A autoimagem, né? Muito importante também. Que eu falo, às vezes, nas minhas palestras, que eu falo assim, se eu tivesse aqui, o assunto que eu trago pode ser maravilhoso. Mas se eu chegasse aqui toda cagada, toda desarrumada, vocês não iam prestar atenção. O que ia ficar gravado, eu falo assim, nossa, eu fui uma consultora de imagem, fui dar uma palestra, mas ela tava com uma roupa... Isso vai ficar marcado. Então, às vezes, a gente pensa que isso não é importante, né? Eu falo isso muito na imagem profissional, nas minhas palestras. É a primeira impressão que tem. Então, isso também... Às vezes, as pessoas nem vão conseguir se captar, vão ficar ali, ó. Mas ela tá falando nisso, mas olha ela, não faz sentido, sabe? Incoerência, né? Incoerência. É que eu acho que também ficou muito... As pessoas acham que é futilidade, né? A gente falar de beleza, ou de estar bem, ou se vestir bem, ou de passar um final de semana sozinha, aproveitando, né? Como se fosse uma futilidade, um luxo. O povo gosta de julgar, né? Gosta, sim. É fácil. Mas isso é uma crença, né? Limitante. Eu tinha minha mãe, até hoje ela é assim, mas hoje eu aprendi, né? É assim, mas ela até hoje é roupa pra sair, é a roupa pra sim, ir. Você fala bastante disso, né? Muito, a minha mãe tem isso, e ela falava muito pra mim, às vezes a gente saía, eu comprava uma coisa, eu já queria usar, sabe, eu sempre, já quero usar, daí ela sempre dizia, mas você não comprou essa roupa pra você usar naquele, aí quando você quiser sair, você não vai ter, eu falei, não, mas eu uso outra roupa, mãe, eu quero usar, e hoje às vezes eu vou nas lojas, principalmente se é sapato, mas já saí vestindo roupa também, já cheguei assim, guarda moça essa roupa aqui na sacola, que eu já vou com essa roupa, eu já vou com esse vestido, eu já vou com esse sapato, eu já saio vestindo, não existe isso, sabe, a gente tem que colocar o que a gente gosta, por isso que eu já falei, né, se a gente pode repetir as bonitas, né, pra que usar sempre as feias, né, então a gente tem que vestir o que a gente se sente bem sempre, porque... E também tem uma questão bem objetiva e subjetiva ao mesmo tempo, que é a imagem que as roupas passam, né, Sim. a cor, a forma. E por mais que a gente diga, ai não, nada a ver, eu presto atenção também numa pessoa que tá de preto, pô, você tem estudo pra isso, se a galera do design estudou, da psicologia estudou, sei lá, da moda estudou, não foi à toa, né. Exato. E eu fico pensando sempre nisso. Eu não sei o significado exatamente de cada cor, mas o que eu sei, me conhecendo, é que muita gente fala assim, ai, tu tem cara de brava, tu é muito firme, Aí o que eu penso? Tá, então eu não vou chegar toda vestida de preto pra ir no cliente pela primeira vez, ou pra vir aqui gravar o podcast, tá? Eu vou tentar dar uma neutralizada já na minha forma, né? Não é sempre que a gente consegue, mas pelo menos... O que eu vou fazer aqui com uma coisa preta, aí um brinco todo quadrado, cheio de ponta, demonstrando mais agressividade do que eu tenho, né? Sim. E aí eu lembro que a Ana, assim, no dia que ela fez a consultoria lá de coloração, ela falou, o branco remete mais tranquilidade, formas arredondadas e tal, e tem sentido, né? E aí minha irmã, que é arquiteta, quando ela foi reformar o apartamento, que também fez parte dessa minha mudança toda, eu tinha um espelho quadrado. Daí ela falou, que horror esse espelho quadrado, cheio de ponta aqui. Daí eu falei, cara, mas espelho quadrado, básico, espelho quadrado, qual é o problema? A vida inteira foi espelho quadrado. Né? Daí ela, não, um redondo, ou um fluido de forma orgânico. Eu falei, ai, senhor, tá. Aí, vamos olhar pra isso também. Mas faz total sentido. Total. Faz mesmo. As cores claras, elas aproximam, né? Elas dão isso. Então, a gente tem que saber usar isso a nosso favor. Por isso que eu falo, a cartela de cores, ela não é uma coisa para você que vai te limitar. Ela é uma ferramenta, né? Dentre outras coisas que é dentro da consultoria de imagem. Mas você tendo essa consciência mínima do que te favorece, das cores, a mensagem que você quer transmitir, a gente já tá na frente, assim. Com certeza. E tu chegou a fazer um teste, né, de transição de carreira. Não foi exatamente transição de carreira, fez um assessment pra se conhecer um pouquinho melhor, né? Comigo, inclusive. Aqui todo mundo é cliente de todo mundo. Auto-merchan. Coisa boa. Conta o quão bom foi pra você. Então, naquele momento eu tava começando, né? Porque eu fiz o curso em 2019 e aí o primeiro ano, depois do curso,
eu atendia mais as pessoas mais amigas, assim, mais próximas, não era uma coisa assim... Eu comecei a fazer conteúdo no Instagram, né, pra falar para as pessoas que eu tava falando desse assunto, porque, né, quem me conhecia, digamos assim, o que aconteceu com a Ana Rosa agora? Ela tá falando sobre moda, né? Então, eu meio que comecei a produzir conteúdos, né, aquela coisa mais básica, assim, e aí eu tava um pouco nessa... E aí que eu fui fazer aquele teste, né? Como é que tem o nome, né? É o DISC, o Isso. relatório de comportamental. E aí deu 2 perfis, assim, né? Até que você falou assim, é meio incomum, né? Eu falei, mas aqui é Ana Rosa, né? Não, e deu super voltado pro empreendedorismo já. Se eu não me engano, Isso. teu deu executivo, que é o tubarão, com o analista, o planejador, algum mais conservador, assim. Deu um equilíbrio legal de duas áreas do cérebro que tradicionalmente elas se contradizem. Isso. O meu também, assim, é um perfil muito bom. É, um perfil assim, né? Excelente. Um perfil assim, geminiana, né? Mas eu sempre busquei esse autoconhecimento, a buscar ferramentas que me ajudassem a evoluir, né? Então, eu fiz com você, eu também fiz uns retiros, sempre buscando para ver se esse caminho, até hoje eu faço isso, né? Não, e tu tem um negócio muito legal que a Nina tem também, que é disciplina e constância. E, gente, é fator de sucesso, sim, porque além de tudo isso, na carreira, é só a gente ver, por exemplo, naqueles retiros lá que vocês fazem, aquelas caminhadas, aquele monte de trilha, aquela coisa toda. Todo mundo fala isso, né, que faz... Quase um retiro. Um retiro. A constância na própria caminhada, né, de não dar uma acelerada sempre, de não diminuir. Então, assim, cara, a gente vai chegar lá também quase que no horário planejado, a gente não precisa gastar energia toda depois... E isso nas redes sociais, que a tua cresceu bastante, assim, tu teve, né, muito isso. A Nina também tem muita disciplina e constância em relação a tudo, no trabalho, cross. Quando a Nina entra numa dieta muito louca lá, né, nada tira. E é muito foco, assim. E daí, esses dias eu tava lendo um negócio do filho do dono da TAM lá, filho do Rolim. Marcos Amaro, o nome dele. E aí ele trabalhou com o pai, programa de trainee, ficou lá na empresa e tal. Depois ele virou sócio das Óticas Carol, que cresceu um monte. E aí depois, em 2013, sei lá o que deu nele exatamente, ele resolveu virar artista plástico. Imagina, pensa, né, que quebra de estereótipo. Total. E aí ele falou assim, pra mim, o que fez... O meu processo decisivo mesmo foi me olhar, ter autoconhecimento e pensar assim, tá, beleza, agora tendo isso, eu preciso ser genuíno comigo mesmo. E falar assim, não, tá, agora eu vou ser verdadeiro com meus atos, vou ser coerente, vou seguir nisso. Mas ele fala da competência principalmente de constância e disciplina, que senão ele não ia conseguir. Nina, você falou uma frase esse fim de semana da velocidade. Sim. Não me lembro da frase, eu lembro que a gente falou de velocidade. Você falou que não precisa ir sempre a 100 quilômetros. Sim, verdade. Sempre assim. A gente não precisa ir sempre a 100 ou 120, né? Porque às vezes a gente vai ter que diminuir pra 40 e pra voltar pra 120 é muito longe. Então por que não ficar entre ali, 40, 50, 60, tá bom. Não e vai chegar também. Vai chegar também, exato. Porque percalços vão acontecendo e a gente não tem controle nenhum, né? Não, então, e cansa muito. E eu sou dessas, de estar 120, tempão depois eu não aguento, baixo pra 40. E eu fico sempre assim. Então já é o meu perfil de vida, eu entendo. Hoje eu entendo também que tem a ver com o ciclo. Mas, mesmo assim, observando isso, eu falo, tá, então eu não preciso chegar a 120. Eu posso chegar a 100, porque daí da próxima vez eu não preciso baixar pra 40, eu baixo pra 60. E aí o processo fica menos cansativo, né? E também entender que em alguns momentos, sim, tu vai precisar do 120 porque é uma oportunidade, tu não quer perder, enfim, aconteceu uma situação e tu precisa ir com tudo. Ok, mas não se cobrar que depois tu vai cair no 40, né? Porque eu acho que esse é o grande problema, a gente acha que quando a gente tá no 120, a gente vai continuar lá um tempão e não vai conseguir. Porque quando a gente tá naquela adrenalina, assim, parece que vai parece que né? vai, tu tem muita vida, tu tem muita energia, tu quer fazer a coisa acontecer, né? Só que, infelizmente, a longo prazo isso não se mantém, até questões de saúde mental e física não aguenta, então, tu entender que vão existir esses momentos e que, às vezes, são importantes tu entender que aquele momento vai ser crucial, mas que não vai ser sempre assim, né? Assim, quando tu tá no 40 e, às vezes, cai pra 20 por alguma situação, né, que também não vai ser sempre assim, que daqui a pouco tu vai voltar, então não... E eu acho que isso que tem a ver com a constância e a disciplina, que é tu não se desanimar e achar, pô, agora eu vou ficar no 20 pra sempre? Quando que eu vou voltar pro 40? Eu não sou mãe, mas eu imagino que quando você ganha um filho, isso seja uma das coisas, porque como tem outra pessoa dependendo de ti, o teu 40 já se tornou um 20,
né? Exato. E tu deve pensar, meu Deus, quando que eu vou voltar pro meu 40? E talvez não volte tão cedo, né? E uma coisa que eu comentei esse fim de semana também foi que parece que agora, até me surpreendeu, você falou assim, ai, constância. E eu me cobro que, às vezes eu sou muito 120 e penso que vai ficar aí também. Mas sempre tem coisa legal no teu Insta, nos teus stories. Mas eu penso assim, ai, mas no início eu conseguia fazer tanto conteúdo, eu conseguia fazer, e aí agora eu falo assim, meu, eu não tenho mais tempo, não consigo, parece que eu não consigo mais organizar o meu tempo para ser tão produtiva quanto eu era no início. Só que não, era outra fase, era outros, né, e agora parece assim, calma, Ana Rosa, vai dar tudo certo, vou me organizar, e tá tudo bem, todo mundo me dá feedback positivo. E tem que ver a conversão, porque antes tinha menos cliente, postava um monte de coisa a mais, e agora inverteu, né? Antes eu ficava fazendo conteúdo, né, pra mostrar, e agora eu tenho que trabalhar, eu tenho que atender, então, então faz sentido. É sempre isso, e tá aí a dificuldade, porque eu também sim. eu fiz um monte de coisa no início da pandemia, quando todos os meus clientes deixaram tudo em stand-by. Aí voltou a vida louca, eu falei, ou eu trabalho, ou eu tô aqui, ou eu posto. Isso. Ou eu fico gravando coisa na cara deles, Não que não dá é todo mundo tempo. que gosta, e põe, e também não fica simpático. Então, pra mim, é um desafio gigante. É muito difícil, eu acho, né? É muito difícil. É porque, assim, é diferente de nascer um negócio já online. Isso. São negócios offline que tu queres transformar uma parte dele ou, enfim, um dos produtos online, né? Então, tu tá tentando achar um equilíbrio, só que ainda o que faz dar certo e render, enfim, e sobreviver a empresa é o offline, né? Como é que tu vai trazer um online? Uhum. E tem muita coisa que deu pra transformar em online, só que, por exemplo, o que eu mais vendo são mentorias pra empresários, conversa. Se eu for bater foto de cada mentor que e se eu for bater foto depois da sessão de mentoria, eu quero falar, cara, porra, não, né? Não, aí é muito blogueirinha, daí não combina muito com a minha área de atuação também. Até porque esses empresários geralmente são bem slow, bem off, né? Eles não de gostam rede nem social. um pouco. E eu também não gosto muito, né? Eu tô porque precisa e tal, acho importante também compartilhar conteúdo bom, assim, mas é um desafio que a gente tem que o tempo inteiro, assim como tudo no empreendedorismo, né? Porque a gente monta uma empresa, eu pelo menos montei uma empresa sem saber que eu tava montando uma empresa. Eu trabalhava numa empresa privada e aí... Fala da tua transição. Vou falar da minha transição. Eu não acho que a transição, segundo a Nina Rosa, é. Tô brincando. Eu fiz psicologia e sempre trabalhei com clínica e RH, sempre fiz os dois juntos. E no RH eu trabalhava numa empresa privada e eu pensava assim, poxa, tô trabalhando numa empresa privada, fazendo a mesma coisa, e de repente, se eu fizer concurso público, porque minha família inteira queria também, era concursada, aí eu pensei, tá bom, vou estudar. E eu gostava muito da clínica, mas a clínica eu tinha um medo de ficar só dependendo da clínica, né? Porque era só paciente. E eu nunca tive muitos pacientes na clínica. Eu adorava, mas eram alguns pacientes por semana, beleza, legal, mas daquele jeito eu ia continuar morando com meus pais a vida inteira, ganhando 1.000 e pouco lá numa empresa privada, né? Isso faz uns 15 anos. Aí eu falei, vou tomar coragem e vou sair. Só que aí, esse mínimo planejamento eu fiz. Todo o dinheirinho que eu tinha lá ganhando, eu botava num móvel novo no consultório. Aí quando eu montei o consultório e tive coragem de sair, eu falei, vou sair. E vou fazer o quê nesse tempo inteiro, né? Não tinha paciente 8 horas por dia, todos os dias da semana. Eu não tinha 40 pacientes. Aí eu pensei, vou estudar para concurso. Aí estudei, fiquei bem classificada e tal. Só que veio uma oportunidade de consultoria. Era um cliente que era um fornecedor da distro. E ele falou, Michele, não queres atender um cliente aí em Floripa? Aí eu falei, tá bom, 4 horinhas por semana, não tinha nada pra fazer. Peguei. E aí foi indo, indicando o outro, indicando. E eu fui aceitando e recebendo dinheiro por fora, sem nota fiscal, sem nada. Aí foi indo, até que um cliente nem cobrar, né? Fala a verdade. Às vezes esqueci até de cobrar. Eu cobrava, teoricamente. Mas eu não cobrava assim. Ele sabia que tinha que pagar. E ela não lembrava e ficava por isso, às vezes, meses. Eu nem precisava muito dinheiro na época também. E aí, depois, quando juntava, tipo, uns 2 meses, eu pensava, pô, agora será que ela vai querer pagar? Acho que agora, daqui a pouco vai... E aí, assim, foi embolando tudo. E eu pensei, tá, se eu for fazer isso da vida mesmo, então eu tenho que fazer direito. Aí que foi o momento que eu pensei minimamente planejar, assim, porque um cliente meu falou assim, Michele, não dá mais pra viver na clandestinidade. Tem que ir pelo menos uma nota da prefeitura, qualquer coisa. Só que a nota da prefeitura era muito cara, era muito imposto. Aí eu montei um MEI. Aí que eu comecei a contratar funcionário, parceiro, um monte de coisa, e aí foi dando certo. Aí mesmo assim, eu evitava emitir as notas fiscais, que é um saco, né? Entrar no sistema da prefeitura, emitir, tal. Aí fiquei nesse processo evitativo um tempo. Daí passou o limite do MEI. Aí eu tive que abrir uma limitada.
Aí, uma hora eu tive uma ideia de pegar uma pessoa que eu confiava muito de um cliente, um controller lá que eu tinha O Cris. contratado, o Cris, maravilhoso. Te amo. Cris, Salva minha sensacional. vida, sensacional. Sensacional que agora ele abriu o mercado, ele tá atendendo várias empresas. Isso é Gente. sensacional. Não, ele é maravilhoso, sério. Qualquer pessoa que puder pegar, pega e ele salva vidas. E aí eu pensei assim, é um cara caro, mas de repente se eu pagar por hora, ele trabalha pra mim por hora e eu deixo meu financeiro tranquilo, ele organiza tudo. Aí que meu fluxo de caixa entrou em equilíbrio, porque daí ele cobrava. E eu acho que também, não sei como é que foi pra ti, mas vira uma chave, né? Quando o teu financeiro tá minimamente organizado, né? Porque daí me deu segurança. Eu sempre cobrava daí assessoria, um valor recorrente e outros projetos aleatórios, de seleção, de qualquer outra coisa. Então a empresa começou a decolar e tal. Então por isso que eu penso, não foi necessariamente uma transição de carreira, foi indo, e aí eu falei, beleza, agora eu vou formalizar o que eu já tenho, que foi formalizar a empresa. Aí depois que eu fui organizando site, logo, essas coisas, mas tudo, assim, eu sempre arrumei a asa do avião com ele voando, o que é muito difícil, né? Mas Eu é nunca difícil, consegui mas parar, é o que tem, assim. não dá. Aí na pandemia eu parei um pouquinho, porque daí eu falei assim, Nina, eu vou falir. Primeira semana da pandemia. Ela apavorou. Aí porque vários clientes cancelaram contigo Sim, sequencial, e né? alguns assim. nem cancelaram, eles deixaram em stand-by pra não ter nem que pagar a multa, sabe? Aí eu falei, daí ela falou, não, mas calma, pensa, tu tem dinheiro pra viver quanto tempo? Daí eu falei, comecei a calcular aqui na cabeça. Falei, qual é a reserva de emergência do teu pessoal e da tua empresa, né? Que eram separados. Eu falei, já é separado, já tais à frente de muito empreendedor no Brasil, porque geralmente é misturado, Tudo, né? E outra, qual é a reserva pra tua empresa e a tua reserva? Dela, tá bem tranquilo. Eu falei, então tu não vai falir. Eu acho que tinha coisa pra sobreviver. 1 ano, 6 meses, sei lá. Daí eu pensei, então tá. Nossa, dali pra frente eu fiquei 2 meses meditando no sofá. Fui tomando vinho toda noite. Tomando vinho toda noite com a Nina. E ali a gente começou a falar mais de marketing digital, Foi. aí a gente fez uns cursos, fizemos um monte de coisa, começamos a postar mais, e aí eu fui transformando meu mundo de offline pra online, tendo um equilíbrio legal. E aí foi muito legal, porque foi onde a empresa cresceu pra caramba, porque Tava preparada, né? Tava preparada, aí foi esses tempos ali, eu arrumei a casa pra caramba, coloquei software, coloquei um monte de coisa legal na empresa, as pessoas continuaram, muita gente trabalhava no offline comigo aqui, se mudou para suas cidades, a gente conseguiu fazer gestão à distância igual, mais eficiente ainda. Daí a gente conseguiu pegar mais clientes porque estava no online, não perdia tempo de deslocamento. E daí o negócio foi, assim, maravilhosamente bem. E aí 2020 equilibrou com o faturamento de 2029. E 2021 dobrou de faturamento. Dobrou e mais um pouquinho do que 2020. Isso é muito legal de ver. Case, assim, sabe? Agora é só trabalhar certinho com tudo isso que a gente tem. Agora tu sabe escalar. É só... escalar empresa de serviço é mais difícil, mas não, sim, tá bem sim. organizado pra não depender tanto das horas de todo mundo, Isso. né? Então tá muito legal, assim, trabalhar com planejamento estratégico, trabalhar com a minha equipe pra isso, trabalhar com planejamento mesmo pra gente colher resultado, assim. É porque é difícil tu fazer essa parte de se preparar quando tá tudo a 1000 por hora, né? Quando tá tudo no 120. E quando veio a pandemia, tu ficou no 0 quase. Tu ficou ali no 10, 20 por hora. Então ali foi também foi uma sabedoria tua perceber que era uma hora que tu poderias olhar pra isso. Eu acho que nos primeiros meses, como eu acompanho de perto, né? Tu aproveitou pra descansar, tipo, pra cuidar um pouco de ti. Mas na sequência, tu já viu a oportunidade de trabalhar um marketing digital, tu sempre gostou de estudar também, né, Mia? Então, buscar novos conhecimentos pra talvez trabalhar coisas que tu nunca tinha feito dentro da tua empresa. E eu nunca gostei muito de aparecer, assim. Aí, até nessa reportagem que eu li do Marcos, ele falou assim, uma das principais barreiras minha foi a minha própria resistência contra o estigma que tinha o artista plástico, tudo que eu achava errado. E eu também pensava, vou virar blogueirinha, vou começar a fazer conteúdo, eu nem eu vou ter que tempo, me vender, né? Vou ter que me vender. Eu tinha uma resistência de venda, de comercial, eu odiava. E aí eu fui fazendo curso, fazendo um monte de coisa, todo mundo falava, meu Deus, Michelle, tu é vendedora nata, assim. E pra mim nunca foi, mas como eu vendo uma questão técnica, eu vendo solução, daí beleza, isso eu domino e consigo. Mas se eu fosse planejar a minha empresa pra venda, especificamente que nem tu fez na tua, já não ia rolar. Inclusive, conta o teu caso, assim, porque tem umas coisas no teu processo que eu admiro bastante, várias, né? Mas tu veio de uma carreira de marketing, né? Bem planejadinho e tal. Daí tu tinha umas pegadas de moda, tu trabalhou com agência de moda também, uma época, eu trabalhei na Trends, que era uma agência, hoje é fora da Propag, mas na época era dentro da Propag, só atendia marcas de moda, né? Santa Catarina.
Então, a gente fazia parte de estudo de tendência, tudo voltado mais para comunicação. Desenvolvimento de catálogo de moda. Eu nem lembrava disso, agora que você tá falando, agora eu olhei pra ti, eu lembrei. E eu prestei vestibular pra moda, mas eu não passei, pra design, mas não passei. Eu cursei administração. Eu também fiz vestibular de moda, sabia? Acho que isso eu não contei Sério? pra ninguém. Na UDESC. Só Na que eu não UDESC sabia eu desenhar, também, daí tinha nem que eu. desenhar lá e tal. Nossa, nem eu, zero, assim. Mas sempre gostei também. Eu sempre fui muito visual. Então, tudo que é esteticamente me agrada muito, assim. Me chama muito a atenção. Tu lembra que a gente foi naquele congresso de psicologia do consumidor? Lembro, foi a primeira da fase faculdade. da faculdade em Porto Alegre. Aham. Foi Porto, né? A gente ficou na casa do teu Sim. tio, eu acho. É, isso que eu fazia psicologia e tu fazia Eu fazia marketing. As E nossas depois eu ainda primeiras fui fazer mestrado em comportamento consumidor. Aham. E foi por causa desse congresso. Porque ali a gente viu várias coisas que tinha a ver, né? Porque quando a gente fala de consumo, a gente tá falando de pessoas. Então, tem tudo a ver com psicologia, talvez por isso também que eu goste um pouco dessa questão do autoconhecimento. E com o processo de decisão de compra, que tem a ver com pessoas, né? Então, eu Não, acho isso é uma que coisa também- muito massa, porque tu transitou de carreira, só que não transitou necessariamente. Tu foi aglomerando tudo que É, tinha e agora colocou na verdade. tua empresa, né? É verdade. E não era o objetivo não era esse. Eu queria ser professora, né? A ideia era terminar o doutorado e ser professora. E quando eu entrei no doutorado, eu fui cada vez mais pra dentro da empresa da minha família. Na verdade, tu se jogou pro mestrado em Curitiba, morou anos lá, aquele frio do Sim, cacete. frio do cão. Não, mas foi super legal, assim. Eu acho que é bem isso que tu falou também. Olhar cada experiência como uma possibilidade de agregar, porque a gente sempre aprende, mesmo que não seja na área. Eu trabalhei em empresas nada a ver com a empresa da minha família hoje, né? Eu trabalhei em empresa de serviço, que foi a Embracon, trabalhei em agência de publicidade, a Dubicon, que nem existe mais, trabalhei na Uhum. Propag, em lugares que hoje todas elas me trouxeram algum conhecimento para onde eu tô, né? Ou seja, na forma de vender, a questão de planejamento, como organizar pauta de reunião, como organizar a pauta do serviço, porque eram empresas de serviço, a minha também é. Né? E assim como a tua é difícil de escalar, mas a gente pode criar processos mínimos, fluxos, que facilitam e todas as pessoas sabem que página tá e conseguem passar, né? Ó, agora tá contigo minha bola, depois vai para outra pessoa. Porque são empresas que dependem mais de pessoas, né? Equipe. Então, acho que tudo isso trouxe para onde eu fui parar, mas eu acho que o meu maior desafio profissional foi construir dentro da minha empresa um departamento comercial, que não existia, a gente não tinha. Na época, a empresa de engenharia. Então, quem fazia as propostas comerciais era o meu irmão, que é engenheiro, mas que nunca trabalhou com vendas. O que ele sabia fazer era a planilha de Excel da formação de preço, isso ele sabia fazer. E olhe lá. Mas a gente não tinha, assim, uma pegada de registrar o contato com os clientes, de fazer um follow-up, não tinha processo nenhum, era totalmente... Vinha alguém, pedia uma proposta, a gente mandava, e era isso. Acabava aí. Se ele voltasse pra fechar, ótimo. Senão, a gente não sabia o que ia acontecer. Joga pro universo. Joga pro universo. É que também o teu doutorado foi muito massa, né? Porque daí tu fez Sim. mestrado, aí tu resolveu fazer o doutorado, tipo, nada pra fazer. Vou trabalhar junto, vou ser CEO da minha empresa e fazer o doutorado. Não foi bem assim, né? Eu tinha terminado o mestrado em 2012, em 2017 eu entrei pro doutorado. Por quê? Porque eu trabalhava na empresa, no financeiro, que também, né? Só fazia o financeiro e dava consultorias de marketing, né? Fazia pesquisa de mercado. E aí, naquela época, no primeiro ano do doutorado, eu fiz todas as disciplinas do doutorado, que era pra fazer em 2 anos, eu fiz em 1. Que eu pensava, vou fazer em 1, daí vou voltar pras consultorias, pra ganhar uma grana também, né? E vou, quando terminar o doutorado, vou ser professora. E aí, no segundo ano do doutorado, foi 2018, o meu irmão falou que não queria mais ser o gestor da empresa. Ele falou, não é pra mim, eu quero ficar só com a área técnica e tal. E aí meus pais me chamaram e falaram, é o seguinte, tu aqui é formada em administração, tu tem mestrado em marketing, tá fazendo um doutorado em serviço, né, engenharia e gestão do conhecimento, que tem a ver com serviços, né, a minha tese. Por que tu não assume? Daí eu, falei, olha, eu posso até assumir, mas algumas coisas provavelmente vão mudar, né? E aí eu assumi em janeiro de 2019. Em junho de 2019, acho que foi um pouquinho antes, eu chamei um amigo nosso que trabalhava na Exact Sales, não sei se tu lembra, o Popô, Felipe Apolinário, e falei pra ele, Felipe, eu quero implementar o processo de vendas na minha empresa, como é que eu faço? Daí ele falou, eu posso te vender uma consultoria que vou te ajudar a desenhar exatamente a persona, o funil de vendas, tudo, a gente começa tudo com planilha de Excel. Eu não tinha sistema, não tinha nada.
Dele, acontece só que tu tem que ter uma pessoa só pra isso. Deu, legal, e agora, né? Eu não tinha como fazer o doutorado, cuidado financeiro, fazer tudo. Como é que a gente vai fazer? Daí, e é uma venda técnica, daí eu falei, então é o seguinte, vou falar com o Felipe, que trabalha com a gente há 12 anos. Falei, Felipe, a gente tá assim, esse desafio tu quer assumir? Dele, quero. Eu não sei nada, Nina, nunca vendi, mas eu quero. E só que ele tinha todo o conhecimento técnico, ele não tinha nada de comercial também. E aí, juntos, a gente foi criando todo esse processo, passo a passo. Foram, sei lá, 6 meses dessa consultoria. E 4 meses depois que a gente começou o processo, eu contratei uma assistente para fazer a pré-venda, que é o modelo de vendas que todo mundo conhece, que hoje é o mais comum, que é o funil de vendas e tudo mais. De 2019 até hoje, a gente mudou totalmente esse processo. Ele existe o funil, mas muito mais voltado para um relacionamento, porque é uma venda muito técnica, assim como a tua. Então, tem que demonstrar muito conhecimento, né? Então, nesses 3 anos, a gente mudou muito. E cada ano eu contrato um mentor ou alguém para me ajudar a desenhar e refinar, para que eu possa, tipo, que nem tu, ter bons resultados. Porque 2019 foi o primeiro ano, a gente dobrou o faturamento de cara. 2020 veio a pandemia, então a gente teve um crescimento, acho que foi de 10% a 15%, não foi muito, mas muito devido à situação nacional, mundial, né? 2021 a gente dobrou mais uma vez, e agora meu objetivo já é dobrar mais uma vez. Mas para isso eu preciso refinar cada vez mais, né? Então, exige bastante, assim, dedicação, indicadores, a parte mais de gestão estratégica mesmo, né? Então, é isso. Mas as vendas, nossa, é o que faz a empresa girar, de uma certa forma, né? E eu tinha um preconceito. Ai, ser vendedor, putz, vou ter que ir lá ligar pro cara e do nada começar a me apresentar, né? Oi, sou fulana de tal, minha empresa faz isso. E foi assim que a gente começou mesmo o processo de vendas. Hoje, graças a Deus, a gente trabalha muito mais com indicação. Semana passada a gente fez 4 reuniões todas de indicação de cliente. A gente dificilmente tem feito essa ligação fria, muito pouco. Mas para chegar nesse nível também a gente teve que passar por esse processo. Sim, né? Eu também gostei tanto lá em 2016, eu acho. Também botei uma assistente comercial, paguei mensal. Nossa, foi uma grana. Eu lembro até hoje, ela trouxe um cliente. Sim, é muito esforço. Que incomodou horrores. É porque é muito difícil tu achar no fit, né? Então. Não vai. Eu também recebia indicação, aí falava, tal, se fechava, se não fechava, nunca gostei de ficar muito atrás, não botava em sistema, não botava em planilha, não controlava nada, não tinha um planejamento ali, não tinha uma projeção. E aí depois eu fui olhando detalhe a detalhe, falei, pô, já que a gente tem indicação, então vamos trabalhar forte nisso, vamos colocar sistema, vamos mandar proposta rápido, vamos fazer um movimento rápido para entregar rápido também e o nosso fluxo conseguir girar melhor. Porque eu acho que assim, se tu tem indicação e não trabalhar ela, é dinheiro que tu deixou na mesa. Porque o cara tá interessado, ele veio, ele chegou até ti, então ele quer. Exatamente. Né? Só que pra mim, pelo menos, é ajustar esses processos todos, inclusive esse, junto com a nossa própria equipe, junto com a equipe de todos os outros clientes que eu tenho de assessoria. E daí pra mim é bem complicado, porque, poxa, é uma gestão de um monte de outras coisas ali, de indicadores, de tudo mais que a gente tem que colocar, né? E pra mim é bem complicado, assim, porque esse desafio de manter o time empolgado, satisfeito, online, com salários dentro da média e tal, é difícil, né? Poxa, ainda mais na pandemia, que virou tudo muito... E tem até um dado bem legal do Sebrae. Adivinha qual o percentual de pessoas que estavam cogitando se mudar? Mudar de trabalho, mudar de carreira, mudar alguma coisa na vida. Antes da pandemia, tu diz? Depois da pandemia, durante a pandemia, no ano de 2021. Não tenho nem ideia. 1/3. Nossa, é muito. Muito. 1/3 das pessoas estava pensando em fazer algum tipo de transição de carreira. Aí o primeiro motivo era ganhar mais. Daí tá. Aí junto ali, quase que o segundo foi ter um equilíbrio em relação à vida pessoal e profissional. Aí os outros estavam relacionados assim, depois, né, numa decrescente. Ter mais propósito. Aí o outro era ter menos estresse. E tinha mais um... Não me lembro. Mas eram principalmente esses motivos. E daí, coincidentemente, ou não, foi uma consequência, na verdade, em 2021 foi o ano que o Sebrae mais registrou abertura de empresa. Foram quase 4 milhões de abertura de empresa. Tipo, 3 milhões e 900. Nossa, é muito. Bastante, é muito. Né? E daí 3,3 milhões dessas eram micro e pequenas empresas. Então, tipo, olha que massa, né? Como esse nosso mercado tem crescido. E daqui a pouco tu também vai ter que abrir uma empresa para emitir nota e
começar nessa vida Se Deus fiscal. quiser. Fiscal. Não dá nem pra reclamar, Não. porque abrir a empresa de fato, o CNPJ e nota fiscal é um mérito, uma consequência de que, Sem poxa, dúvida. deu certo, né? Sem dúvida, e pagar imposto também, né? Tem gente que paga imposto reclamando, isso é uma coisa que eu aprendi também. Cada vez que vem a guia lá, né? Se Deus quiser, cada mês mais alta. Quando vem bem alta, eu falo, graças a Deus, que venha mais, que venha mais. Quer dizer que tu tá Sim. vendendo bem, né? Então, A maioria das empresas não dura 5 anos, né? E tem muito empreendedor que começa a empresa do contrário. Primeira coisa que eles fazem é abrir CNPJ. Aí a segunda coisa que eles fazem é criar uma logo bonita e site. E eu falei, tá, mas não tem trabalho, não tem nada. Não ainda, vendeu nada, né? Não vendeu vamos nada. Exato. fazer diferente. Então, primeiro pilota, vê o que vende mais, vê a melhor forma, depois vai fazendo o resto, né? Que é o que tu tavas falando mais no começo, de fazer tudo em voo, né? Porque tu não para tudo pra fazer Não isso. dá. Vai acontecendo, as coisas simplesmente vão indo, né? E aí a gente aproveitar os melhores momentos de baixa, né? Por exemplo, na minha empresa agora, até abril foi muito, 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 muito louco. Agora, a partir do dia 10 de maio, deu uma aliviada. E daí a gente tava renovando as nossas OKRs e uma delas é organizar a casa. Porque a gente, de fato, vai aproveitar esse tempo agora pra fazer playbook, pra deixar tudo organizadinho, pra quando vier outra leva daquelas, tá todo mundo pronto. A estagiária que entrou e todas as outras meninas poderem pegar outras coisas, né? E aí eu confesso que dá um gostinho, assim, de ver que, nosso filho tá sendo construído de novo, reconstruído, moldadinho. Tipo, ele passou da infância, tá entrando na adolescência agora, a empresa tá com 12 anos, 13. É que nem a nossa, é a mesma então coisa. já vai... E eu não sei como é que é pra ti ou pra Ana também, mas cada vez que a gente faz até, assim, uma coisa bem boba, um cartão de visita novo, uma camiseta, dá um pequeno passo, assim, né? É tão gratificante, assim, tu vê... É a materialização, né? É a materialização do que já negócio. deu certo, né? É muito isso. Nesse meu processo todo de autoconhecimento, mudança e tal, inevitavelmente pegou o escritório. Então, assim, eu reformei lá também, fiz bastante mudança lá, revigorei a logo, a gente mudou o site. Então, pra ficar tudo coerente com esse momento inteiro que tava. E foi muito fluido, porque eu tenho uma equipe de mais ou menos 2 anos comigo. E elas também estavam passando por esse momento. Aquela logo lá de 2009 já não fazia mais sentido. E aí, coragem de olhar para isso tudo de novo, porque é um estresse, né? Sim. A pessoa do site demora 15 anos para entregar um site, repensar. Os textos, e tem que ser a gente, né? A não linguagem, a logo, o que a logo nova vai representar. Aí foi muito perfeito, porque daí eu peguei uma amiga minha, que já me conhece há anos, viu esse processo também. Aí a gente falou, post-it. Daí ela desenhou a ideia, assim, em 2 minutos, ela já veio com a ideia na cabeça. Aí ela me apresentou a ideia visualmente, eu falei, não gostei, muito simples, não. Daí ela assim, eu vou desenhar, tu vai olhar e tu vai dizer se tu gostou. Cara, ela botou no papel, eu falei assim, é isso. Isso me reflete. Mas é que tava muito claro pra ti, né? O que refletia, o que refletia, tu era. E aí pra ela tava claro que ela queria desenhar, e aí a gente tomou um café aqui do lado, daí ela disse, então isso aqui. Eu falei, tá. Em 2 minutos ela criou, em 10 ela deixou perfeitinha. E resumindo, Sucesso. A logo hoje é um retângulo chato, como se fosse um carimbo colorido escrito consultoria contato. Mas tipo, é a simplicidade, não precisa de muito, né? E daí reflete tudo que tu tava vivendo, né? E a tua equipe também. É muito. E eu acredito que também nos processos, porque eu sei que vocês passaram por um realinhamento de processos internos e até de simplificar os processos, né? Sim, tá tudo ágil agora, tudo limpo, tudo. E aí tem muito a ver com o que eu tô vivendo também. Aí eu tava lembrando de uma cena agora, a Ana abriu meu guarda-roupa ali, daí ela olhou, ai, isso aqui nada a ver, isso aqui de 1989, ai, isso aqui cheio de babado, Ana muito sincera, romântico, Ana nem sincera. tem a ver. Afinal de contas, metade do meu guarda-roupa que ela abriu só pra dar uma olhada tava em cima da cama já. Ana, sincera. Não assusta. Aí eu já levei tudo pro brechó, já olhei guardou metade, mas eu, deu até um alívio. Já encheu de novo, não? Não, porque ela vai fazer uma lista de coisinhas pra comprar. Mas assim, tudo que eu olho agora, eu falei, não me representa mais. E é bem esse o olhar, assim, né? O que a gente muda, transita, que não representa mais. Aí já tirei mais um monte de E aí eu coisa. acho que por isso que muitas vezes não dá pra ser planejado. Daí voltando aquele link. Porque simplesmente aconteceu, assim, tu não planejou refazer o site no mês de setembro. Cara, aconteceu, calhou, a pessoa desenhou a logo, deu certo, e aí tu já quis mudar o site, quis fazer camiseta, porque eu sei que tu fez, né? Então, assim, as coisas acontecem numa velocidade, num tempo que às vezes não é bem aquilo que a gente planejou. Podia estar até estar no teu radar, Sim, né? Mas... E a literatura toda coloca isso como uma das principais coisas. Planejar a carreira, planejar a mudança de carreira.
Mas todas as experiências que eu tive muito próximas, não foi, assim, Mas deixa eu te muito falar, difícil. quando a gente fala de gestão, né, dos conceitos principais que surgiu, principalmente com a pandemia, foi a questão de resiliência organizacional dentro das empresas, né, não só de pessoas. Mas as empresas em si têm ter isso na sua cultura. E eu acho que cada vez mais a gente está num mundo tão complexo que um planejamento para a empresa já nem faz sentido fazer de 5 anos. Não, Ninguém mais faz isso. No máximo trimestral, no máximo 1, 2 anos, né? Para ter uma visão, uma linha de pensamento universal entre equipes. Que vai se validando, que vai se validando. E depois... Exatamente, e pivota ainda várias vezes, né? Então imagina quanto mais um planejamento de carreira para 10 anos, 15, 20 anos. Fora que hoje cada um de nós tem muito mais de uma carreira numa vida, né? Existem várias possibilidades. Então... A questão é aproveitar a oportunidade, né? Exato. E tu aproveitou a hora que a tua mãe te deu a chamada, eu aproveitei a hora que eu peguei aquele cliente também, a Ana aproveitou a hora que, veio o insight ali, vou fazer o curso, já vou me jogar e fazer isso para umas amigas e tal. E serviço é isso, é indicação. A maioria, os meus serviços são quase que 90% indicação. E é o melhor cliente. Quem não é indicação fica pesquisando o preço, né? Isso. É o melhor cliente, que ouviu a experiência de alguém que foi compartilhada e pensou, eu quero isso pra mim, eu preciso disso, vai resolver um problema meu. Vamos fechar o nosso podcast com dicas quentes, se vocês pudessem dar, 3 dicas cada uma. Do que... Isso não tava no script. Não tô preparada. Não tô preparada. Não tava, improvisei. 3 diquinhas simples, do que a pessoa precisaria fazer, ou do que vocês aprenderam com isso, que vocês poderiam dar de dica e falar assim, faz isso, que possivelmente vai dar certo. Difícil, não, nada garantido. Não tem nada como garantido. Não, talvez que possibilite um caminho mais leve. Pode ser, se essa for tua dica. Né? Eu acho que sim, porque... Ai, eu até respirei fundo e sentei de novo. Não tem como dizer que isso vai dar certo. A gente nunca sabe, mas eu acho que assim, a primeira coisa é acreditar. Tem que estar aqui no coração, tem que dar um quentinho, porque vai ter muito desafio. Vai ter muitas pedras no caminho, muitas situações difíceis, pessoas difíceis, clientes difíceis. Então, é bem desafiador. Então, acho que se tu tiver bem claro no teu coração, e não é nem na tua cabeça, é no teu coração mesmo, uma certeza, uma clareza de que aquilo faz sentido, um propósito até individual, né? Não só de empresa, mas eu acho que individual, que é bem importante. Eu acho que isso já é um ponto bem avançado, digamos, já tá em outro nível do jogo. Né? Eu acho que o segundo ter uma rede de apoio. A gente fala pouco disso. A gente fala muito pouco disso, mas verdade. Ter pessoas que a gente possa confiar. Seja amigo, família, psicólogo, terapeuta. Mas pessoas que tu pode ligar e falar, aconteceu isso. Ou só chorar, só falar, preciso chorar. Eu preciso de um abraço, eu preciso sair daqui. Eu preciso tomar um café e falar de coisas nada a ver, não quero falar sobre o assunto. Mesmo na tua equipe, né? Que eu acho que isso também é importante. Tanto a mim quanto eu, a gente viveu esse processo de levar para a equipe um pouco mais dos nossos sentimentos, né? Não só o racional. E eu acho que um terceiro ponto seria... Mas daí eu vou puxar a sardinha mesmo. Vender. Sim, gostar de vender, sabe? Gostar de... Que não é o vender assim, eu tô aqui porque eu quero que tu compre de mim alguma coisa. Não é isso. É vender no sentido assim, dizer por que aquilo transforma as pessoas. Por que aquilo pode te ajudar em algum ponto. Por que aquilo vai mudar a tua vida. Start with why. Começa pelo porquê, isso mesmo. Maravilha. Tu falou isso e eu preciso falar uma coisa que eu acho muito importante que eu aprendi ao longo do caminho também. Que é aproveite o processo. Boa. Quando tu falou leveza, eu falei, cara, é isso. Tem que ser leve, tem que ser gostoso, aproveite o processo, né? E eu acho que tem a ver com a primeira coisa que eu falei, porque se tu tens um propósito claro pro teu coração, tu sabe que aquilo vai ser difícil. Mas faz parte. Aquilo tem que acontecer para que outra coisa, né, o próximo passo venha. Então, é o processo mesmo. Você, Ana. Bom, eu vou acrescentar que eu acho que começar. Né? Como a gente tava falando. Boa. Da forma que for, se você tem vontade, tem que começar. Né? Não se preocupando tanto em ter uma logo fodástica, ter um local. Né? Eu não tenho local. Sim, eu trabalho. Esse ano que eu fiz o meu cantinho para trabalhar, mas eu trabalhava na mesa da minha cozinha, da minha casa, trabalhando. Então, acho que se você tem, né, vontade de começar algo, começar com o que você tem, sabe? E depois a vida, né, vai fluindo. Sem desculpas. E autenticidade também. Uma coisa que eu aprendi ao longo
E às vezes a gente pensa que seguir pessoas ou que estão na mesma área que a gente, isso vai nos ajudar, e às vezes isso acaba colocando a gente para baixo, porque aí a gente se compara, que é inevitável não se comparar. A gente se compara e aí e a gente tem a mania de se comparar e sempre pro lado negativo. Ela é melhor nisso, ela faz melhor, ela tá falando sobre isso, eu devia já ter falado, por que eu não faço isso? Então, sabe, uma coisa que eu aprendi é você tentar ser o mais autêntica possível dentro da tua área. As pessoas que vão comprar o teu serviço, elas não vão comprar só pelo que o teu serviço, elas vão se identificar com a tua história, com o teu jeito. Então, eu acho que isso, né, dentro desse mundo hoje da internet, do Instagram, que a gente, às vezes até é uma meta que eu coloquei pra mim, assim, que é, eu falando, agora a Ana está em Nárnia. Saí do Insta. Saiu do Insta, que a gente fica ali imersa e se comparando e achando que, né, que tudo aquilo é verdade e não é. Então, você ser autêntica nesse, vamos dizer assim, né, nessa selva, e é o que vai te dar o diferencial. Então, seria, acho que, essas 2 dicas. Vocês deram outras também? Tem estilo, né, amiga? Tem estilo, né? Isso, as pessoas às vezes lutam. E uma coisa que eu falei também esse fim de semana, que se vestir é como química, né? Às vezes a gente, positivo com positivo, né? Positivo com negativo. Então, às vezes a gente tem que explorar o nosso estilo, mas colocar algo que a gente queira para não repelir, porque às vezes a gente fica afirmando sempre a mesma coisa. Então, às vezes precisa ter uma repelência ali para a coisa funcionar e você se encontrar no teu estilo. E é isso. Nossa, isso de ser autêntico eu adoro, assim, adoro. Eu sempre esqueço de falar, mas... e também nessa reportagem que eu li desse case do Marcos, ele fala muito disso, assim, de resiliência e de resistência a isso, a questão de julgamento, mas que de fato tu tem que ser autêntico e espontâneo, senão não orna, não vende, não conecta. Não, isso até pra venda, eu ia falar, porque tu marca uma reunião pra apresentar alguma coisa, vem todo mundo com uma apresentação no PowerPoint. Sim. De 20 minutos, onde tu não perguntou nada pro cliente, não sabe nada e tu tá falando pra ele o que ele tem que fazer. Eu fico sempre chocada com isso, porque não tá tudo errado. Ele que tem que começar falando, e aí depois tu vai tentar ajudar ele em algum ponto. As pessoas têm mania de pegar, aproveitar aquele momento e ser over, né? Tipo, a mesma coisa, aqueles outdoor cheio de informação, porque o cara pagou. Aí ele fala, não, agora eu vou botar um monte de informação aqui. Todo mundo tá fazendo, deve funcionar. Exato. Né? Seguir a manada. E daí esquece dessa questão do autêntico. Não, mas o que tu sentiu quando tu falou com aquela pessoa? Faz sentido pra ela? Não. Nem cabe. Então fala pra ela, ó, não cabe meu produto ou meu serviço pra ti. Do autêntico, do objetivo, do específico. Tem um monte de empresa, principalmente de software, que daí eles fazem a qualificação do lead. Então tu liga pra lá e aí tu quer, né, ser super bem atendido. E fala, quantos funcionários tu tem? Aí tu fala 10. Você não pode ser meu cliente. Tá bom. Economizou tempo de todo mundo. Proposta também super objetiva. Eu tava revisando com o cliente umas propostas de software de seleção, e aí a analista de RH tava lá abrindo as propostas, né? E eu bem quietinha, assim, eu já tava irritada, porque eu odeio coisa não objetiva. E ela bem educadinha, assim, a gente se conhece há pouco, dela começou a rodar. Ai, que saco, esse monte de proposta com um monte de folha, cadê o preço disso aqui? Sim. E falava da empresa, 20 páginas mesmo de propostas. Ela deve estar lá no final. Daí ela rodou aquilo tudo que não era de interesse, passou. Preço. Então, a objetividade, de fato, também conecta, né? E outra coisa, pessoas conectam-se com pessoas. Então, não adianta daqui a pouco a Ana Rosa agora abrir um Insta e falar assim, Ana Rosa, consultoria da Ana Rosa. E daí só botar consultoria, dica e não aparecer nunca. Ninguém saber quem tu é. Bota um robozinho lá. Não, tanto que eu tô também remanejando. Cada ano eu vejo que os meus posts, as coisas vão melhorando. Porque eu também entrei numa fase de quando eu olhava muito pro outro, ela tá falando, eu vou falar também, então eu tenho que fazer, porque senão eu não sou consultora, sabe? Template de consultora. Então eu parei, aí uma hora eu falei assim, mas eu não quero ser, sabe? Se todo mundo tá falando, dando a dica de 3 peças que vai mudar a vida, ou tem que ter, eu não quero ser essa consultora, sabe? Então eu também tô mudando e parei, assim, isso é autoconhecimento. Isso, é ser autêntico, é ser a tua verdade, né, contigo mesmo. Tem muita gente que fala assim, tu faz palestra motivacional, tu faz avaliação de desempenho. Eu falo,
Não faço porque eu não... Assim, sei fazer, mas fazer mal, não gosto, não acredito, então... Mas isso é maturidade também, eu acho, de tu já ter feito algumas vezes e tu não ter se sentido tão confortável naquele ambiente e tu vai aprendendo que aquilo não faz sentido, não tem a ver com a tua identidade, com a tua empresa e tu não quer esse tipo de cliente, Exatamente. Né? E aí eu sempre achei, instintivamente, intuitivamente e por experiência própria, que esse tipo de coisa não funcionava. E aí depois começa a ver que, poxa, a literatura atual, com empreendedores escrevendo sobre, falam que não funciona. Então não são os estudiosos lá da psicologia organizacional que eu tava acostumado, ou do RH, assim, né? São pessoas que, meu Deus, eles já escalaram tanto. Sim. E aí a galera, por exemplo, lá do Google apanhou tanto com uma avaliação de desempenho que hoje em dia, sei lá, não faz mais. Usam outro método, bem mais objetivo. E eu falando anos que esse negócio não funciona. Até hoje todo mundo não acredita, quer ir pro tradicional, porque... E aí eles vão atrás de uma consultoria tradicional, que vai lá e faz o que eles pedem, né? E aí, beleza. Vai ter esse estilo de consultor ainda, vai ter esse estilo de empresa ainda. Tem espaço pra todo mundo, Tem espaço pra todo mundo. Esses dias até um cliente meu, assim, que uma amiga indicou que ela é mentora. Aí ele falou assim, Michelle, tu sabe que os serviços de vocês competem, né? Eu falei, não. Serviço, sim, pode até competir, mas a gente não compete, porque a gente é tão diferente que o cliente não vai contratar as duas pra fazer a mesma coisa, sabe? Então, acontece isso conosco também. Eles perguntam, a gente ainda indica quem que eles podem fazer orçamento, além, porque realmente pra gente não é uma concorrência. Exatamente. São entregas diferentes, com propostas diferentes, talvez uma metodologia similar na avaliação em si, mas a entrega é totalmente com outro foco, né? Delícia de papo. Obrigada, amiga. Obrigada, pelo convite. Obrigada, galerinha. Obrigada. Tchau. Beijo. Fechamos nosso podcast RH Sem Mimimi. Beijo.